Na nossa aula do dia 3, página 82, nós vamos falar de representações de subtração. Então, como já apresentado, a subtração ela pode ser interpretada como uma operação de retirar uma quantidade de outra, ou seja, calcular 65 menos 24 é encontrar quanto sobra quando tiramos 24 de 65. Então, vamos recordar a subtração com material dourado, resolvendo 22 menos 9. Então, aqui nós temos 22 no material dourado e queremos tirar 9. Então, aqui devemos então trocar uma dezena por 10 unidades, que é o que vai acontecer, e nós vamos vir para cá. Veja como fica após a troca. Ficou assim após a troca. Aqui nós podemos tirar 9 de 22, então aqui houve a retirada de 9. E o resultado foi o que restou aqui. Então, aqui nós temos a sobra, ó. Sobra uma dezena e 3 unidades, porque nós sabemos que o resultado é 13. Então, quando eu falo de subtração, novamente, eu vou explicar a vocês que para subtrair tem que desmembrar o número, tá? É pegar emprestado. Então, o significado de pegar emprestado é você desmembrar a dezena quando necessário. Então, nós vamos desmembrar, tirar uma dezena que ficará no grupo da unidade e assim a gente vai ver por quanto vai ficar a unidade, tá bom? Dependendo do número que nós vamos trabalhar, tá? Então, observem esse exemplo, tá? Nós vamos utilizá-lo mais lá na frente. Página 83, 22, tira 9. Então, veja como fica a mesma situação usando o ábaco. Aqui nós temos o 22, representado aqui no ábaco, 22. Temos 2 dezenas e 2 unidades, e queremos tirar 9 unidades. Então, aqui nós temos, ó, 22, só que nós devemos, então, trocar uma dezena por 10 unidades. Então, vai vir para cá. Aí só ficou uma aqui e veio as 10 unidades para a casinha da unidade. Então, nós temos aqui uma dezena e aqui ficaram 12. Aí, agora que nós vamos realizar, ó. Agora, nós podemos tirar 9 de 22. Então, nós vamos tirar 9 e o que vai sobrar é o número 13. Então, aqui nós temos aqui, ó, o 1 da dezena e o 3 da unidade, que foi a sobra. Então, aqui nós temos o resultado. Então, sobram uma dezena e 3 unidades. De 22, tira 9. Então, nós ficamos assim no ábaco. Na página 84, nós temos aí, usando a representação do ábaco, efetue as subtrações e complete o resultado seguindo o exemplo. Então, aqui nós temos aqui, ó, um exemplo. 35 menos 18 igual a 17. Então, aqui nós temos o 35 representado. E aqui nós temos, seria 35, 3 aqui na casa da dezena. Mas como a gente vai pedir emprestado, então, nós vamos tirar daqui e vai para a casa da unidade. Então, nós vamos 10 unidades para a casa da unidade. Então, aqui, você está vendo que sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está sobrando 7 aqui. E uma dezena. Então, aqui o resultado foi uma dezena e 7 unidades. Então, o resultado de 17, de 35 menos 18. A mesma coisa nós vamos fazer na letra A, 143 menos 28. Aqui nós temos 143. Então, aqui nós vamos botar 100. Aqui não vai entrar o 4 da dezena, porque eu vou pedir emprestado, né? Então, aqui
vão entrar 10 dezenas, né? E vocês vão ver que sobraram aqui uma na dezena, 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque eu tirei 8. Então, o resultado de 143 menos 28 é 115. Então, 100, 10 da dezena e 5 da sobra da unidade. Aí aqui eu coloco a resposta, 115 representado no ábaco. Na letra B, 330 menos 128. Então, aqui eu tenho 330, o zero está sendo representado por nenhum risco, 330 no ábaco. Aqui, 330 menos 128, então 330. Aqui nós temos 2 centenas. Pegamos emprestadozinho aqui, ó, um númerozinho. Vai para 10 unidades aqui. E aqui na casinha da dezena, o 20 a gente elimina, fica 0, né? E aqui eu risquei 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 2 unidades. Então, aqui eu sei que é 202. Resultado, então aqui na centena eu tenho 200. Aqui o 0, porque eu já risquei os 2 aqui. E a sobrinha das 2 unidades. Então, eu tenho o resultado de 202. Aí, aqui eu venho e coloco o resultado. 200, representado por 2 na centena, o 0 na dezena e o 2 na unidade, representando 202. Na página 85, nós temos as atividades complementares. Número 1. Qual é o menor número com 3 algarismos distintos que podem ser escritos? Então, nós podemos perceber que nós temos a classe da centena, da dezena e da unidade. Os números, eles não podem ser repetidos, eles têm que ser diferentes. Então, se eu colocar o 0 na classe da centena, não vai valer, porque é a última classe. Então, o 0 não vai representar número nenhum. Então, eu preciso começar do número 1. Então, lá na centena, o menor número, eu posso começar pelo número 1, que é a classe da centena. Então, o próximo número, que seria da dezena, eu não posso colocar 1 porque ele tem um outro número menor que ele, que é o 0. Então, a classe da dezena, ele vai ser representado pelo 0, que é o menor e é diferente de 1. E na classe da unidade, nós não vamos poder colocar um outro número menor, porque menor que 1. Por quê? Porque o 0 nós utilizamos já na dezena e o 1 nós já utilizamos na centena. Então, qual outro número distinto que seja menor, que seja um número baixo entre o 0 e o 1? O próximo número seria o 2. Então, nós temos aí um número já elaborado, casa da centena, casa da dezena e casa da unidade. Então, na centena, né, nós colocamos o número 1, na dezena nós colocamos o 0 e na unidade nós colocamos o 2, porque nós temos aí 3 números diferentes, né, e que são os menores números. Número 2, determine quantas unidades se relacionam ao maior algarismo de cada número. Então, nós temos aqui o número 234. Falando de algarismo, qual é o menor número? O 2, o 3 ou o 4? Então, vocês vão ver qual desses algarismos é o maior. Falando do algarismo 5, 8 e 1, entre o 5, 8 e 1, qual que é o maior? Aí você vai assinalar. Letra C, 3, 2 e 0. Falando de algarismo, tá? Não é de posição, falando de algarismo, qual é o maior? O 3, o 2 ou o 0.
No número 3, apesar de os números 308 e 803 serem formados pelos mesmos algarismos, a diferença entre a ordem dos algarismos apresentados torna esses números diferentes. Explique a diferença entre eles e qual deles é maior. Então, você vai explicar a diferença, tá? Sobre o número 308, quantas centenas ele tem, tá? Quantas unidades. E do número 803, quantas centenas ele tem e quantas unidades ele tem. E qual é o número, né, que se torna maior entre os dois, tá? Você vai usar a classe de ordens para identificar, tá bom? As classes e a questão do número maior, tá? Qual deles é o maior?